A gente já viu nas aulas anteriores que a gente estabeleceu alguns critérios de equilíbrio. Então, por exemplo, a gente tem um critério de equilíbrio para a temperatura, né? Para a questão de transferência de calor. Então, você sabe que o calor flui de um corpo mais quente para o mais frio, até que a temperatura dos dois se iguale, né? Até que você tenha um gradiente de temperatura que vai zerar o fluxo de calor. A gente também tem a transferência de momento, né? A gente vê o momento, ou seja, energia na forma mecânica, potencial, cinética, sendo transportada de um corpo macroscópico para outro, até que a pressão se iguale, né? Então a gente tem, por exemplo, se você tiver dois tanques que estão ligados por uma tubulação com níveis diferentes, eles vão procurar tender a deixar esses níveis em uma mesma altura, zerando qualquer possibilidade de fluxo, né? Então você para de ver o momento sendo transferido à medida que você iguala as forças, iguala a pressão. E a gente definiu aqui também que, do ponto de vista químico, né, das transformações químicas, a gente também tem um, um critério de equilíbrio, que aí o critério de equilíbrio é você não ter mais a variação da energia livre de Gibbs. Então, a energia livre de Gibbs ser zero. Ou, uma outra forma de você também ver isso, é que para aquelas duas fases em questão, você tem que a energia livre de Gibbs entre a fase alfa e a fase beta tem que ser igual. Ok? Só que a energia livre de Gibbs está um pouco distante do que é o que a gente precisa no dia a dia para poder conseguir fazer contas de equilíbrio. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa definir aqui uma outra propriedade que seja mais facilmente mensurável. Então, no caso aqui, o objetivo da aula de hoje é a gente conseguir chegar até o que é a fugacidade. Sendo assim, preciso lembrar vocês, então, da relação fundamental que a gente tem para a energia livre de Gibbs, a partir dessa equação aqui. Então, a gente lembra aqui que se eu for escrever a energia livre de Gibbs de uma determinada fase, isso aqui pode ser escrito como sendo menos S dt mais V dp mais somatório da energia livre de Gibbs parcial molar dNi. Isso aqui tudo eu estou escrevendo para a fase alfa. Ok? Então, quando a gente está falando de energia livre de Gibbs e da relação fundamental, a gente tem então aqui a contribuição do que é a temperatura, a contribuição da pressão e a contribuição de cada um dos componentes que estão ali misturados. Por isso que a energia livre de Gibbs aqui é a energia livre de Gibbs parcial molar. Como a gente já viu bastante sobre as propriedades parciais molares, aqui é como se fosse a contribuição da energia livre de Gibbs do componente I, enquanto ele está na mistura. Ok? Então, se eu posso escrever isso para a fase alfa, posso escrever também para a fase beta, e posso escrever isso da seguinte forma. Então, menos SDT mais VDP mais somatório de GI parcial, DNI. Isso aqui tudo está sendo escrito para a fase alfa. E aí eu posso adicionar aqui esse mesmo termo, só que eu estou pensando na fase beta. Ok? Então, quando a gente está pensando nisso daqui, eu estou pensando como se fosse um vaso aqui, selado, em que eu acabei de misturar dois componentes. E aí eu vou deixar ele estabelecer o equilíbrio, ou seja, parte dos componentes verdes aqui vão ocupar a fase vermelha e parte dos componentes em vermelho vão ocupar a fase verde. E aí a gente vai chegar no equilíbrio.
primeira constatação é que o equilíbrio vai ser atendido quando G de alfa for igual a G de beta. E aí a gente vai observar quais são as consequências disso, a partir que a gente está fazendo essa análise, quando a gente está adicionando aqui alfa e beta, ok? Se eu estou supondo que está em equilíbrio, então já estou partindo do pressuposto que pressão de alfa é igual a pressão de beta, e que a temperatura de alfa também é igual à temperatura de beta. Então, todos os dois aqui já estão embutidos. Então, eu posso fazer a aproximação ser válida também nessa relação que a gente desenvolveu. Então, se isso daqui é a contribuição da temperatura e a temperatura é constante, então isso daqui não está adicionando nada. Isso é zero. Se isso aqui é a contribuição da pressão e a pressão está constante, isso aqui também vai ser zero. Então, dessa forma, a gente consegue escrever que zero vai ser igual ao somatório de GI parcial DNI, isso aqui tudo escrito para a fase alfa, mais isso aqui para a fase beta, ok? Aqui a gente também vai definir, então, o que é o potencial químico. Então, fazer aqui uma definição. Potencial químico, então, vai ser definido em função da energia livre de Gibbs parcial molar. Então, eu vou parar de chamar isso aqui de propriedade parcial da energia livre de Gibbs e vou passar a chamar de potencial químico. Então, estou definindo potencial químico como sendo dGdNI, a temperatura, pressão e as outras composições constantes. Então, essa definição do potencial químico faz com que o potencial químico seja a propriedade parcial direitinho, energia livre de Gibbs parcial molar. E aí, se eu conseguir fazer essa transformação, essa substituição, então aqui eu consigo fazer com que o somatório do potencial químico na fase alfa DNI vai ter que ser somado com o potencial químico na fase beta. Ok? Bom, a gente já discutiu isso aqui anteriormente também, e a gente viu que isso aqui também está escrito para a fase alfa e para a fase beta. Se o número de mols total não está variando, então a gente consegue escrever que a variação do número de mols na fase alfa ela é igual a menos a variação do número de mols na fase beta. Ou seja, pensando aqui no nosso vasinho aqui de pressão, tudo que está saindo no equilíbrio, né, tudo que está saindo da fase verde e indo para a fase vermelha, está retornando da fase vermelha e indo para a fase verde. Então você não tem um fluxo líquido entre uma e outra. Então a taxa de variação do que está indo para saindo da fase alfa ou entrando na fase alfa é equivalente em sentido contrário ao da fase beta. Ok? Isso aqui é a mesma coisa de dizer que se um mol sai da fase verde para a fase vermelha, um mol da fase vermelha está saindo em direção à fase verde. Ok? Bom, então, se isso é verdade, a gente consegue reescrever isso aqui de alguma forma que é parecido com isso daqui. Zero que vai ser igual a somatório de mi alfa menos mi i beta, que multiplica dn
e alfa. Se isso daqui não é zero, se isso daqui é diferente de zero, acho que a gente já fez uma análise parecida com isso para a energia livre de Gibbs. Isso aqui só vai ser verdade se μi da fase alfa for igual a μi da fase beta. Então, o que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que, além do critério que a gente tem da igualdade de energia livre de Gibbs, é consequência desse outro critério que você tem que ter também igualdade de potencial químico nas fases, ok? Então, o potencial químico ele serve como se fosse uma medida da transferência de massa, por exemplo. Então, a energia para quando você tem igualdade de temperaturas. A transferência de massa vai parar quando você tiver igualdade de potencial químico. Então, é para isso que serve o potencial químico, para fazer essa medida de o quanto você consegue mexer com as espécies em uma determinada mistura. Ok? Potencial químico, ele embora comece a ficar um pouco mais prático, a forma de cálculo dele, a abordagem de potencial químico é muito mais voltada para a química, que não está muito preocupada em dimensionamento de equipamentos. Aqui a gente tem essa preocupação, então a gente tem que transformar o potencial químico de uma determinada substância para aquilo que seja de interesse da gente. Então, o que a gente precisa fazer é pensar um pouco mais aqui e lembrar que se a gente está escrevendo aqui que tem uma relação importante que eu falei para vocês há algum tempo já, que é essa aqui, dg dp a t constante é igual a v. Se eu posso escrever isso daqui para as propriedades fundamentais, eu também posso escrever isso daqui para as propriedades parciais. Ok? E aí, se eu consigo escrever isso para as propriedades parciais, se isso daqui é a propriedade parcial, eu consigo fazer essa substituição em função do potencial químico. E aqui fica VI parcial. Ok? Bom, então, se eu consigo escrever isso aí dessa forma, a gente consegue também deixar aqui mais em evidência dmi, que vai ser igual a VI parcial dp. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Ok. Então, se a gente fizer essa relação aqui, abrindo aqui a definição de quem é o volume parcial molar, a gente vai escrever dV, dNi, pressão, temperatura e demais composições, dP. Tudo bem? E aí aqui, se eu escrever isso daqui para o gás ideal, eu consigo escrever isso daqui da seguinte forma. dMi, que vai ser igual a RT sobre P, e multiplica dP. Porque a gente sabe que para o gás ideal, o volume do gás ideal ele é nRT sobre P, ok? E aí, se eu estou avaliando a variação do número de mols, RT e P ficam constantes e vão para fora dessa derivada. Então, se eu substituir aqui o volume como sendo nRT sobre P, se eu fizer a derivada disso daqui em relação ao número de mols, isso aqui vai ficar RT sobre P. Que é exatamente o que eu estou substituindo ali para quando a gente está pensando sobre o gás ideal. Ok? Então, o que a gente consegue perceber é que tem uma relação interessante à medida que a gente pensa na diferença dos potenciais químicos.
Então, se eu estou pensando aqui como potencial químico de uma substância, e o potencial químico em relação ao de baixa pressão, observa que o potencial químico do gás ideal é um negócio meio que a gente conhece. Então, agora eu vou pensar na diferença do potencial químico, mas em relação à pressão variando, em relação a diferentes pontos de pressão. E aí, nesse ponto, é que a gente consegue fazer a definição do que é o coeficiente de fugacidade. Então, aqui a gente tem uma outra definição, que é o que é a fugacidade. Fugacidade é esse Fzinho aqui. Ele tem algumas características, né? Então, quando eu estou falando de Fi, é a fugacidade de uma espécie pura. Se eu estou falando de Fi0, é fugacidade de uma espécie pura na pressão tendendo a zero, ou seja, um comportamento de gás ideal. Se eu estou falando de Fi chapéu, estou falando da fugacidade do componente I em uma determinada mistura, tá? Fugacidade talvez seja um dos conceitos de termodinâmica mais difíceis da gente conseguir entender, assim, de primeira, tá? O que fica mais fácil da gente entender é à medida que a gente pensa em quais são as consequências de você estar calculando a fugacidade. Então, há algumas características da fugacidade. A fugacidade, ela é uma espécie de pressão corrigida. Então, o que é essa pressão corrigida? É como se fosse a pressão que um determinado componente consegue exercer para escapar da fase. Então, é como se fosse uma medida da tendência de escape. Então, é como se fosse o quanto você consegue utilizar um determinado componente, ou o quanto aquele componente está fazendo força para sair de uma fase em direção à outra. Então, é isso que a gente consegue definir como sendo fugacidade, ok? Qual é a consequência dessa fugacidade do ponto de vista prático? Assim, o que ela consegue te ajudar no dia a dia, de uma maneira objetiva? A fugacidade, ela te ajuda para você fazer os cálculos de equilíbrios de fase. Se ela é uma medida da tendência de escape, ela vai te dizer, nessa brincadeira que a gente faz aqui de juntar dois componentes em um vaso de pressão, qual é a tendência do componente verde sair da fase verde e ir para a fase vermelha. Então, ela está tentando calcular, ou tentando ser a medida em que esse componente está tentando sair daqui e ir para outra fase. Então, é por isso que a fugacidade ela é mais útil do que o potencial químico. A gente utiliza o potencial químico para conseguir chegar na definição do que é fugacidade. E aí, a fugacidade é o que a gente vai passar a estudar agora para a gente tentar utilizar essa medida da tendência de escape do determinado componente justamente para a gente conseguir fazer as medidas de equilíbrio de fases, tá? Então, continuando aqui na brincadeira, a gente definiu aqui o que é a fugacidade. Com essa definição do que é a fugacidade e sabendo que a gente tem um critério de equilíbrio, então a gente consegue reescrever isso daqui da seguinte forma. Se eu tenho
Eu vou escrever até das cores que eu estou usando ali em cima. Eu tenho aqui o coeficiente de fugacidade da fase vermelha, que está descrito ali em cima, que vai ser igual a coeficiente de fugacidade da fase vermelha na pressão de zero, ok? Estou só usando essa definição, passando esse componente para o outro lado. Mais RT Ln da fugacidade do componente I na mistura, e de quando ele está numa pressão muito baixa. Todos os dois aqui descritos para quando a gente tem fase alfa. Okay? Também posso escrever para a fase verde. Tudo escrito aí para a fase verde, para a fase vermelha, ou seja, cada uma delas independentes. E a gente acabou de ver no critério de equilíbrio que esses dois componentes têm que ser iguais. Ou seja, se eles são iguais, então eu posso escrever que potencial químico da fase alfa, no estado de gás ideal, ok? Então a gente tem a gente está igualando esses dois componentes aí dessa forma, tá? Aqui a gente consegue, então, rearranjar o que a gente tem aqui dos componentes para poder conseguir fazer o seguinte. Então, aqui eu vou reescrever, como sendo μ0 de alfa menos μ0 de beta. Isso daqui vai ter que ser, eu só passei isso aqui para o outro lado, tá? Isso daqui vai ter que ser igual a RT ln de Fi chapéu beta dividido por Fi 0 beta menos RT ln de Fi chapéu de alfa dividido por R 0 alfa, alfa, não é beta. Ok? Aqui, então, a gente consegue trocar algumas dessas razões dentro do ln para poder a gente conseguir obter o seguinte. RT ln de. Então, eu sei que se eu estou dividindo aqui dentro do ln é porque eu estava subtraindo os ln's em separado. Então, eu consigo reescrever isso daqui da seguinte forma. F0 de alfa, F0 de beta, isso daqui mais RT ln de Fi chapéu de beta sobre Fi chapéu de alfa. Ok? O que foi que eu fiz aqui? Eu separei esse ln dessa razão aqui, e aí é para ficar ln de Fi chapéu beta menos ln Fi 0 beta. Peguei esse menos 0 beta aqui com esse mais, que vai ficar devido a esse sinal, e coloquei tudo num agrupamento só, mais esse outro daqui. Se a gente observar na definição do que é a fugacidade, a gente tem, dentro do ln, a razão entre um componente ligado com esse e um outro componente ligado com esse. E aí, se a gente observar, aqui nessa razão que a gente obteve, a gente tem alfa ligado com a Fi0 alfa,
Só lembrando que todos esses aqui são zero, né? Pronto, isso. E a gente tem zero beta, tá ligado com zero beta aqui também. Então, isso daqui é decorrente da definição. Ou seja, em conclusão, a gente sabe que zero vai ter que ser igual a RT ln de F1 chapéu beta dividido por F1 chapéu alfa. Então, essa daqui é a conclusão que a gente chega quando a gente escreve fugacidade, coeficiente de fugacidade. A gente chega em mais um critério de equilíbrio, ou seja, isso daqui só vai ser zero se você tiver que Fi chapéu da fase alfa for igual a Fi chapéu da fase beta. E o que quer dizer Fi chapéu de alfa e Fi chapéu de beta? É justamente que a fugacidade do componente 1, quando na mistura da fase alfa, vai ter que ser igual à fugacidade do componente 2 do componente I na mistura da fase beta. Então, é o mesmo componente, está igualando a fugacidade do mesmo componente I quando ele está em fases distintas, alfa e beta. Ok? Então, a gente chegou num outro equilíbrio químico, e aí esse equilíbrio químico, ele é bem melhor de ser calculado, porque ele está decorrendo da definição da fugacidade. Então, a partir de quando a gente consegue definir fugacidade, a fugacidade é um componente que é muito mais facilmente calculado do que potencial químico e do que energia livre de Gibbs. Então, tem três formas da gente conseguir fazer cálculos de fugacidade. Então, a gente conseguiu começar a definição do que é fugacidade, e agora a gente vai ver alguns métodos de cálculo de fugacidade, ok? Então, fugacidade, a gente já viu agora aqui, revisando, né? Que é uma espécie de pressão corrigida. O que é ser uma espécie de pressão corrigida? É ter características de te explicar por que um componente tende a sair de uma fase mais do que o outro. Então, quando, por exemplo, a gente está pensando em, em um componente que está no seu ponto de ebulição, um componente puro, né? Então, se um componente tem uma pressão de vapor maior, ele também é mais volátil, né? A gente sempre associa isso, né? Dois componentes na mesma temperatura, se um é mais volátil do que o outro, a gente sempre diz, não, um tem tem a pressão de vapor maior do que o outro. Então, esse que tem essa pressão de vapor mais elevada, ele é mais volátil. O que isso quer dizer do ponto de vista da fugacidade? Quer dizer que a fugacidade desse componente que tem essa pressão mais elevada é maior, ou seja, ele tem uma maior tendência de escape daquela fase líquida e ir para a fase vapor. Então, é basicamente isso que seria essa medida de tendência de escape. Fugacidade é justamente essa questão de escapar, de voar, né? Ser fugaz. Né? Vem do latim, de alguma coisa assim. Então, para que a gente consiga fazer esses cálculos, a gente saiu brincando de várias definições aqui, de vários critérios de equilíbrio, para que a gente pudesse chegar num critério de equilíbrio em que a gente tivesse alguma equação que calculasse esse equilíbrio. A gente saiu então da energia livre de Gibbs para o potencial químico para chegar na fugacidade, porque a fugacidade a gente consegue calcular. Então, de que forma a gente consegue calcular a fugacidade? Três formas, né? A primeira forma que você tem para calcular a fugacidade é utilizando tabelas de propriedades. Segunda forma é utilizando equações de estado. E a terceira
é utilizando correlação generalizada. Obviamente que a forma mais importante de você fazer isso é através das equações de estado. Por quê? Porque é elas que vão te dar a, a informação computacional. As outras duas a gente vê para critérios realmente de ensino, né? Para a gente conseguir se familiarizar, se é que isso é possível, né, com esse assunto, mas de começar a se familiarizar com o que é a fugacidade, o que ela calcula e qual é a interpretação física dela. Mas, de longe, a forma mais importante disso é a da equação de estado. Por quê? É utilizando essas equações de estado que você consegue fazer esses cálculos de maneira até iterativa, ou seja, você vai repetir esse cálculo várias vezes para diversas condições, e aí essas condições vão te dar como se fossem as características do comportamento daquele sistema em um ambiente de processo. Então, você vai estar com a planta de processo ali desenhada dentro do simulador, e as informações da física, de como as substâncias estão se comportando dentro do equipamento, elas são informadas através justamente desses cálculos de fugacidade. Então, isso aqui é essencial para quando a gente está pensando em qualquer mudança de característica química das substâncias. Então, se você tem qualquer transformação de fase, até mesmo se você tem qualquer reação, isso é informado através da fugacidade ou do equilíbrio químico, ok? Vamos ver hoje a primeira parte, que é a parte mais fácil, que é através das tabelas de propriedade. Vou colocar aqui basicamente como é que são os princípios e mandar um exercício para vocês fazerem. Enquanto que as equações de estado e correlações generalizadas, né, a gente vai ver ao decorrer das próximas aulas, tá? Então, como é que a gente faz cálculo de fugacidade utilizando uma tabela, né? Vamos lá, de onde é que vem essa forma de fazer a determinação da fugacidade através de tabelas, né? Vem da gente conseguir fazer a definição da fugacidade em função da energia livre de Gibbs. Então, é a forma mais simples justamente por isso. Porque ao invés, se eu estou pensando num componente, né? Se estou pensando num determinado componente numa mistura, eu estou pensando, então, no potencial químico dele, em relação ao potencial químico em uma baixa pressão, em uma pressão de gás ideal, e aí eu tenho RT, Ln da fugacidade desse componente, por exemplo, de um determinado vapor, em relação à pressão, que é uma pressão baixa, ok? Se eu estou pensando numa mistura de gases, eu tenho que utilizar o potencial químico, que é a propriedade parcial molar da energia livre de Gibbs. Mas se eu estou pensando num componente puro, eu posso escrever isso daqui através da energia livre de Gibbs daquele componente puro. Isso aqui é caso fosse uma mistura, né? E aqui P, eu vou colocar aqui P0, só para lembrar que é uma pressão muito baixa, que é a pressão do gás ideal, efetivamente. Nas tabelas de vapor, por exemplo, a gente não tem a tabelação da energia livre de Gibbs, mas a gente sabe pela definição que ela é H menos TS. Então, eu posso reescrever isso daqui, posso reescrever essa equação, tanto para a pressão que eu quero o cálculo dessa fugacidade, quanto para a pressão baixa. Ou seja, eu consigo reescrever isso daqui como sendo RT ln da fugacidade do componente que a gente quer calcular sobre a pressão, que vai ter que ser igual a H menos TS
menos H0 menos T que multiplica S0. A temperatura é a mesma, tá? O que está mudando aqui entre uma e outra é somente a pressão. Então, daqui a gente consegue, então, fazer um cálculo da Ln da fugacidade do componente I sobre a pressão, que vai ser igual a H menos H0 sobre RT menos S menos S0 sobre R. Tudo bem? A temperatura aí é a mesma, tá? Você não muda a temperatura, você só está mudando a avaliação da pressão. Em que H0 e S0 são avaliados quando a pressão ela tende a zero, ou seja, na menor pressão que você tiver disponível na tabela. Tudo bem? Bom, então, aqui é importante a gente conseguir fazer uma outra definição, que eu estou definindo, então, aqui o que é o coeficiente de fugacidade. E aí o coeficiente de fugacidade é definido justamente como sendo φi, que é igual a Fi sobre P. Características do coeficiente de fugacidade é de que quando a pressão tende a zero, φi tende a 1. Ah, professor, mas o P aqui está indo para zero, ele é para ir para indeterminação. Não, calma. É porque quando a pressão tende a zero, na verdade, a gente vai ver mais lá na frente que a fugacidade ela vai ser melhor expressa pelo valor da própria pressão do sistema. Então, para um gás ideal, a fugacidade daquele gás ideal que a gente está trabalhando é justamente a própria pressão dele, ok? Então, isso aqui são algumas características do coeficiente de fugacidade. Ele é maior do que zero, ele se aproxima de 1 à medida que você baixa a pressão. Então, é isso. Ele serve para correção da fase vapor. Então, para que serve o coeficiente de fugacidade? Ele serve para correção da pressão da fase vapor. Vai ficar muito mais claro à medida que a gente for evoluindo nesse conhecimento, tá? Então, é basicamente isso aqui. Como é que você calcula nas tabelas? É só você pegar o H da condição que você quer, o H da temperatura na condição que você quer, mas na pressão muito baixa, e conseguir fazer o cálculo da fugacidade efetivamente. Ok? Então, vou mandar um exercício para vocês, é o que a gente vai trabalhar na próxima aula, começando com esse exercício, e aí a gente vai evoluindo, tentando entender cada uma dessas formas de cálculo de fugacidade e as suas características para cada uma das fases que a gente tem disponíveis, tá? Vocês têm alguma dúvida? Professor, Oi, esse exercício que o senhor vai passar é para entregar ou é só para fixação mesmo? é para entregar, tá? Esse aí é Ah, para entregar, mas assim, é naquele mesmo prazo, até a próxima AP, à medida que você for conseguindo entender, só que o ideal é que você faça antes da próxima aula, que na próxima aula eu já vou tentar fazer com vocês aqui no Excel, tá? tá certo.